Ei, gente! Bem-vindos a mais um programa Beleza no Comum. Para mim é um prazer estar aqui com você mais uma semana e hoje o assunto... Segura aí, segura na cadeira que nós vamos falar com você. Nós vamos falar de Instagram, vamos falar de estética, de beleza, de ideais de beleza. Ó, fica comigo até o final do programa, você vai ser abençoado, tenho certeza. Gente, a gente vive numa sociedade imersa no mundo digital, não é mesmo? E isso tem os seus ônus e os seus bônus. A gente acaba carregando para a nossa vida algumas coisas ruins pelo tempo médio que a gente passa nas redes sociais. Saiu uma pesquisa recente, 2020, que o brasileiro passa em média 3 horas na rede social. Ao passar tanto tempo num lugar, seja num lugar físico, seja numa casa de alguém, você já viram aquela ideia de que, tipo assim, nossa, todo mundo que mora nessa casa parece, fala parecido? É porque fica muito tempo junto, fica muito tempo passando ali com aquelas pessoas. Se a gente passa, em média, 3 horas na rede social, a gente começa a se parecer com aquilo que a gente tem se alimentado. Você se parece com aquilo com que você se alimenta. Então, o assunto de hoje é super sério. Eu sempre falo dessa forma descontraída, mas o assunto é seríssimo. O tema de hoje é o desgaste na busca pela perfeição. E eu queria chamar a reflexão, o texto vai aparecer para vocês aí, eu trouxe um texto bíblico. Hoje tinha que ser da Bíblia, não dava para ser de livro, de um pensador, não. Hoje tinha que ser da Bíblia. Olha só. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Eu não vou nem ficar refletindo muito aqui, porque com esse texto só posso dizer que aquilo que nós somos, a forma com que nós somos, ela foi pensada. Ela foi sonhada, ela foi gerada por um Deus criador. E a gente tem que tomar cuidado com as deformações, com as coisas que a sociedade, as pessoas ao nosso redor dizem ao nosso respeito, que mancham essa imagem que o próprio Deus já tem de nós. Vamos para a nossa roda de conversa. Gente, então com essa reflexão, com esse texto aí profundo que eu trouxe para vocês, você já tem noção de que o papo pode até ser engraçado em alguns aspectos, mas é profundo e é sério. Por isso eu trouxe pessoas especialistas no assunto para poder dialogar com a gente hoje. Doutora Paula Parreira Furtado, desculpa, doutora Paula, ela é cirurgiã plástica, conhecida de vocês também, com certeza já viram esse rostinho lindo por aí, né? Obrigada pela presença, doutora Paula. Uma honra estar aqui, muito obrigada. Elaine, amiga querida, Elaine é uma amiga do coração, Elaine Forte Andrelli, ela é secretária executiva e ela lida com essas questões e conversa com pessoas todos os dias em busca de algo, né, Elaine? Em busca de satisfazer algumas questões físicas, mas que às vezes no fundo tá no interior, né, amiga? É isso. Prazer estar aqui, obrigada. Viu? Tá? Obrigada pelo mesmo. convite. Ó, com essas pessoas tão gabaritadas e lindas e queridas, a gente estava batendo um papo aqui antes, elas me ajudaram a escolher a música de hoje, tá? O papo, então, vai ser dinâmico. A gente quer começar, então, pensando, gente, como que a gente pode pensar no que está acontecendo? Todo mundo agora quer virar ator de Hollywood, quer ter o rosto do Tom Cruise, da Angelina Jolie. Como é que é? O que está acontecendo, doutora Paula? Realmente. Eu acho que a sociedade... eu vou fazer uma percepção minha, pessoal, né? Obviamente que
alguém pode discordar disso, mas eu, Paula, acho que a sociedade se encantou com a tecnologia e se deixou levar pelo encantamento. E eu acho que a Bíblia fala que esse encantamento das coisas terrenas, né, elas nos levam à perdição. Então, eu acho que assim, que a gente não pode levar as coisas terrenas em primeiro lugar. Por isso que Mateus 6,33 fala: buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque se a gente busca demais uma coisa em primeiro lugar, não é que Deus é egoísta, mas é porque Ele sabe que, como você mesmo introduziu, a gente vai se parecer com o que a gente se alimenta. Então, Ele sabe que se a gente buscar em primeiro lugar uma coisa, a gente vai se tornar como aquilo. Então, eu acho que a gente buscou muito a tecnologia em primeiro lugar e a gente se encantou com ela. O grande problema, a tecnologia é uma bênção, Eu já morei fora do Brasil, sozinha, em países, né, muito distantes, e era uma bênção conversar com os meus pais, meus familiares. Mas assim, eu vejo que a gente tem que achar um equilíbrio. Sim. Né? Jesus, ele é esse equilíbrio. Então, a gente precisa parar e raciocinar. Deus nos deu raciocínio para a gente entender o que é o equilíbrio. Legal. Então, eu sempre levo os meus pacientes a tentar entender o que é, aonde que nos perdemos, né? Qual é o equilíbrio disso? Porque, às vezes, os pedidos no consultório acabam sendo... Extrapolam demais, Exato, né, doutora? Exatamente. Amiga, para você, qual que é o ponto aí? Onde que a gente está se perdendo? Por que está todo mundo com esse anseio? Eu acho que é muito essa questão da mídia em si, né? Quando você fala assim, como todo mundo quer ser ator de Hollywood, eu acho que hoje, assim, hoje a gente tem vários influencers, todo mundo agora é digital influencer, todo né? Todo mundo nessa vida. Exatamente, todo mundo está influenciando alguma coisa. Logo, a pessoa, ela esquece que, de repente, ela é só um digital influencer e ela se considera um artista. E logo, se o padrão de artista é aquele, né? o de Hollywood, logo eu tenho que me parecer com ele. Legal. E as pessoas estão se perdendo nesse caminho, né? A sua própria essência. Tá, eu sou influencer, eu falo, sei lá, a respeito de alimentação. Eu não sou um artista, eu não preciso me parecer com um ator exatamente de Hollywood, Eu não tô né? gravando em alta resolução na tela de cinema de Hollywood, né? Exatamente. Que tem outras, né? Que tem outras demandas, outras necessidades e tal. Exatamente. Isso é verdade. Não, muito legal. Eu não tinha pensado nessa perspectiva ainda que vocês trouxeram. E assim, para complementar essa perspectiva, eu acho que uma coisa interessante é que, por exemplo, Jesus... Eu sempre vou para ele, tá? Você vai... Isso é ótimo. É porque eu não consigo não ir para ele. Então, assim, Jesus, ele, para mim, um grande exemplo, porque ele veio num momento em que a grande socialite da época eram os romanos. E os romanos, eles perseguiam os judeus. Jesus, ele tinha como escolher aonde ele viria, né? Ele veio como um judeu, assim, no meio do nada. Ele escolheu não ser ninguém numa sociedade em que ele poderia ser um rei. É verdade. Mas não. Ele poderia derrubar os romanos, mas não. Então, eu acho que a gente tem que parar e tentar entender. É esse o caminho mesmo? Será que não está exagerado? Né? A rede social hoje, ela tem influenciado muito nesse padrão estético, sim, né, gente? Total. Totalmente. Então, assim, sem dúvida, os anseios que às vezes vocês veem no consultório, vocês lidam, os pacientes conversam com você lá e falam, eu queria isso, te manda foto, provavelmente manda foto, não é? Sim. Queria isso. Aí, quando a pessoa chega no consultório, você analisa, a doutora Paula analisa, fala assim, não posso fazer isso aqui, não posso fazer nesse nível, né? Mas o padrão é a rede social. E eles até mandam, sabe, para mim, eu quero o nariz do fulano de tal. Sim. Né? Tipo Legal. assim, como se fosse uma coisa feita em série, né? Tipo assim, como se fosse uma fábrica, né? E a gente sabe que não é, né? Cada pessoa é única e para cada pessoa você vai desenvolver algo, né? A Paula pode falar melhor disso. Não tem como fazer uma coisa em série em seres humanos, E é bom você né? estar falando isso, a gente não está aqui falando contra procedimento estético, né? A gente está falando aqui, como a doutora Paula falou desde o começo, do exagero, desses ideais, de você colocar aquela pessoa como modelo e você esquecer de quem você é, que ela também falou. Você esquecer da essência. Exato. A primeira coisa que eu faço, por exemplo, no meu consultório, é quando eu tiro a foto, eu falo com o paciente, você tem uma descendência
assim, seu nariz, ele me lembra um nariz mais asiático, um nariz mais indígena, um nariz mais afro-africano, um nariz mais europeu. Então, o seu rosto me lembra mais essa linha. Então, a gente tem que encaixar. Não adianta uma pessoa afro-africana querer um nariz de uma pessoa europeia. Asiático, ou vice-versa. Exatamente. Então, assim, igual a gente tem a ocidentalização que está acontecendo hoje em dia dos asiáticos, por exemplo. A gente tem que ter uma medida, é cultural, né? Você tem um rosto que vai de acordo com aquilo que foi desenhado para você. Você é um indivíduo, né? E a gente não pode perder essa individualidade. Isso é muito bom, isso é muito pontual, isso assim. E com essa busca desenfreada, a gente vê aí os riscos, né, gente? Total. É até difícil falar, porque assim, a gente não quer ofender ninguém, nem nada, nenhuma profissão, mas assim, existem profissionais específicos para as questões específicas, né? E a gente tem aí riscos de procedimentos que são mais acessíveis, né? A gente tem que ter cuidado qual o profissional certo procurar, qual que é o risco disso, de ir num profissional que não é específico. Fala um pouquinho disso pra gente, vocês que estão ali todos os dias no consultório. Vale a pena pagar mais barato? Eu vou falar que, assim, quando as fotos chegam para mim, eu que não sou profissional da área, né, que estou ali naquele primeiro momento, Priscila, é assustador. É assustadora a quantidade se eu posso dizer, tipo assim, de aberrações, Sim. entendeu? Que a gente tem recebido, simplesmente, e assim, e o que é interessante, a gente recebeu um caso esses dias de uma pessoa que estava profundamente arrependida. De ter feito, mas assim, não só arrependida esteticamente, ela estava arrependida com o Senhor, porque ela falou, puxa, eu sabia qual era o caminho, eu sabia que eu deveria ter procurado o profissional certo, mas eu me perdi nesse caminho e aí por conta de repente, de fazer alguma coisa mais barato ou algo assim, eu acabei procurando um profissional que não era o indicado. Ela falou, e ela falou, eu tenho que me retratar agora com Deus acima de todas as coisas. E eu achei isso tão pertinente. Muito. Para né? quem Porque, tem assim, esse Jesus como Senhor, né? Exato, exatamente. O Espírito Santo acabou ali tocando nesse coração. A gente não tem, eu falo que assim, Priscila, quando o paciente vem, eu falo que valor é diferente de preço. Muito diferente de preço. Então, quando você está buscando preço, aí realmente você se coloca num lugar muito perigoso, entendeu? Porque eu, particularmente, como cirurgiã plástica, considero que o corpo não tem preço. Verdade. O corpo tem valor. Então, assim, eu acho que você tem que partir do pressuposto de que você é um ser humano que se considera de grande valor, então você não vai se colocar a qualquer preço. Muito bom isso que você falou. Num lugar qualquer, Total. né? Então, assim, eu vou te falar a minha experiência própria. Eu sou muito cautelosa, talvez até para mais. E eu resolvi não só formar na medicina, na cirurgia geral e na cirurgia plástica, mas eu não parei aí, eu resolvi ir para outros países, aprender muito mais de nariz. E em países diferentes, onde se opera faces diferentes. Legal, isso. Né? Origens diferentes, para eu aprender o que é um nariz afro-africano, o que é um nariz europeu, o que é um nariz e tal, para eu aprender a operar esses tipos de narizes, para eu me sentir segura a oferecer o melhor. Então, assim, é uma longa jornada, com certeza, mas para oferecer um grande valor que eu considero que cada ser humano tem. Então, assim, quando você se coloca na profissão, no lugar de uma pessoa que procura qualquer profissional, seja ele quem for, eu acho que você está desconsiderando quem você é, para você mesmo. Legal. Entendeu? Então, não é porque eu sou contra os outros profissionais, não é isso. É que eu acho que você tem que considerar qual é o seu valor, entendeu? Diante daquilo. Então, você vai fazer um procedimento com qualquer pessoa? Sim. Vale a pena, entendeu? Ou você vai fazer de uma vez só para não fazer mais, entendeu? Porque essas correções são muito difíceis. Não é? Eu ia falar disso. Pri, o que a gente recebe de pessoas que, infelizmente, e depois, assim, acabou
tendo que gastar mais para poder consertar o e fora o desgaste emocional que isso traz. Não é só um desgaste financeiro, não é só, é um desgaste emocional, é a sua saúde que está em jogo, né? Então, assim, qual o valor, né, da sua saúde? Exatamente. Né? Então, qual o valor da sua paz, da sua saúde mental? Isso, porque eu tenho que trabalhar nesses pacientes, eu recebo muito paciente que a gente chama de rinoplastia secundária, terciária, que são esses pacientes, já recebi pacientes até de quinquenária, de mais de 5 cirurgias. Então, nossa. Esses pacientes, eles estão completamente abalados emocionalmente. E isso, Priscila, influencia no resultado, até da minha cirurgia. Por quê? Se eu não preparar emocionalmente o paciente e ele for abalado para a cirurgia, pode até não dar certo. Porque nós somos uma trindade, entendeu? E a gente não pode esquecer disso, que a gente não pode esquecer que o meu corpo, ele é resultado também da minha alma e do meu espírito. E o meu espírito é resultado do meu corpo. Eles são ligados. Está tudo interligado. Exatamente. Então, eu não posso esquecer que as minhas células estão também sob influência emocional e espiritual. Então, a gente tem que considerar isso também, porque senão as células começam até a brigar no pós-operatório comigo, aí dá infecção, aí dá não sei o quê, aí no resultado não fica bom, entendeu? Então, assim, emocionalmente o paciente tem que ir preparado também. Legal. Então, assim, é por isso que eu falo, gente, tem que tomar cuidado, sabe? Não vale a pena. A questão, talvez, é sondar. Por que eu quero fazer esse procedimento? Por que eu estou procurando essa mudança? Mudar é legítimo. Você quer colocar um botox, você acha que está com pé de galinha, não tem problema, põe um botox, não sei o quê. A gente não está falando nada disso aqui, né? Quer colocar uma prótese, tudo bem, não tem pecado nisso, não há mal nisso. O que nós estamos levantando aqui é a motivação do nosso coração. Isso, exatamente. É isso que a doutora Paula acabou de falar, dessa tricotomia, que nós somos três. Né? Nós somos 3 seres. Então, como é que está a sua alma? Como é que está o seu espírito? Como é que está aí dentro? Vão fazer? Vamos fazer. Mas como é que está o interior? Né? Ô, gente, assim, tô querendo fazer, eu vou lá fazer um botox com você. Tô precisando, inclusive, depois que eu tive 2 filhos, a gente precisa do botox, né? Mas isso tá muito na moda, né? Uma mandíbula corretinha, Isso. Um botox aqui, a boca grande. E assim, ok, tudo bem. E os exageros? Quando o paciente quer colocar, você põe mais boca, doutora, isso aí não vai dar não, esses ml aí não dá não. Põe mais boca pra mim. Como é que você faz? Eu sou super ponderada. Então, eu sempre falo com o paciente assim, primeiro que eu não faço tudo de uma vez só. Então, esses procedimentos aí, por exemplo, de harmonização facial, essas coisas, eu sempre falo, calma, não tem ninguém morrendo, não tem ninguém doente, não tem ninguém necessitado extremamente, né? Eu falo que hoje mesmo, na consulta mais cedo, eu falei, a época que eu operava apendicite, infecção de vesícula, que é um trem assim, né? Que é perfuração de intestino. Hoje. Não, aí agora, não tem jeito. Agora, esses outros procedimentos, eles podem esperar. Sim. E devem. Entendeu? Então, assim, eu quero fazer uma harmonização, eu sempre vou passo a passo. Então, a gente vai fazer um botox, aí 15, 20 dias depois, nós vamos fazer Volta pra ver. Isso, vamos fazer um pouquinho de ácido hialurônico. Não, acho que realmente pode colocar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. Mas essa coisa do exagero, tipo assim, o paciente chega lá com 60 anos e quer ficar com cara de 30. Cara de 30. Eu vou falar, não. Então, primeiro passo, nós vamos fazer cirurgia de face e nós vamos esticar e tudo mais. Depois, nós vamos associar, porque esses produtos, eles são só de associação. Sim, não vai resolver. E se perdeu, por quê? Porque os outros profissionais que não têm capacidade cirúrgica estão fazendo e eles não lançam mão do principal, que é tirar o excesso de pele, né? Que é levantar o que caiu. Então, assim, a gente tem que entender o que é um envelhecimento facial para entender como que você lança mão da correção disso. Nossa, você tocou num assunto muito legal. Queria falar desse envelhecimento. Olha, eu acho tão importante, nós somos mulheres aqui, maduras, a gente não tem 15 anos mais, mas assim, a importância da gente, enquanto mulher, ter essa consciência que nós vamos envelhecer. Sim, total. Não é? E tá a gente vai tudo bem. envelhecer e tá tudo Tá bem. tudo bem. Só que o É um problema... processo, né? é um Natural. processo. O problema
essa referência que a gente tem, que tá todo mundo bonito o tempo todo, e parece que a gente não pode ficar feio, né? Então, o que está por trás disso, Elaine? Assim, no coração da pessoa, dessa ânsia, dessa falta de aceitação. Eu tenho que envelhecer, eu vou envelhecer, faz parte. Como é que a pessoa pode encarar esse processo de envelhecimento de uma forma mais madura e aceitar isso, que faz parte da vida? Eu, inclusive, pensei nisso hoje durante o dia, assim, pensando muito nisso. Eu acho que é entender que a vida é feita de ciclos, né? E que cada ciclo tem a sua beleza, que cada fase tem a sua beleza. E que eu já passei pela fase dos 20, 30 anos, como a gente falou aqui hoje. Se eu tenho 50, se eu tenho 60, é lógico que eu posso lançar a mão de algo para melhorar, né, a minha pele, me deixar mais bonita. Mas aceitar aquela fase que eu estou vivendo com a beleza que ela tem, né? Legal, isso, maravilhoso. Sempre existe uma beleza, né, nos estágios da vida. Então, eu acho que é isso, é uma aceitação mesmo. E aí, vamos voltar para a internet. E não uma comparação de tudo aquilo que a gente tem. Eu não posso comparar, sei lá, até, por exemplo, uma pessoa que passou aí a vida inteira fazendo uma atividade física ou vive de, como se diz, de beleza. Como é que uma mulher de 50 anos vai se comparar com uma outra pessoa que tem uma outra realidade alimentar, que seja que isso influencia, a gente sabe que muito, ou que vive por conta, sei lá, é uma modelo. Não tem como. A comparação, eu acho que também é algo que precisa dificulta isso. Precisa ser ponderado, né? A gente se compara o tempo todo, né? A gente tem essa facilidade. Antigamente, o máximo que você podia se comparar era com as suas irmãs, com as suas primas, né? Hoje em dia, é como você falou, a gente passa tantas horas ali que a gente acaba querendo se parecer com aquilo que a gente vê nas telas, né? E que não é uma realidade. Não é isso, você falou tudo. Falando muito disso, eu também pensando, eu falei, gente, hoje com tanto de Photoshop, com tanto de aplicativos que você vai lá e mexe tudo, nada daquilo que a gente vê é real, né? Então, assim, isso traz um pesar muito grande, né? Porque você não vive quem você é de fato, né? Fica tentando buscar uma coisa que é ilusória, que não existe, né? E acaba não conseguindo e se perde nesse processo, né? E aí vem as frustrações. E aí vem a depressão, Sim. e aí vem o complexo de inferioridade. Sim. Emocionalmente, a gente já está indo para o final. Quando o papo é bom, às vezes eles me avisam ali, eu tenho que caminhar para o final. Emocionalmente falando, Paula e Elaine, o que vocês acham que está por trás dessa busca desenfreada por esse padrão e esse desgaste emocional que acaba causando? O que está por trás, emocionalmente falando, da pessoa que nunca está satisfeita, dos exageros? A gente não está falando aqui de uma questão equilibrada, do equilíbrio que a doutora Paula falou. Não estamos falando disso. O que está por trás desses exageros que a gente tem visto tanto hoje em dia? Para mim é o vazio. Para mim é essa busca desenfreada para você descobrir quem você é. Sendo que você só sabe quem você é quando você está em Cristo. Então não tem outra forma. Você pode... Tem paciente que fala que essa cirurgia vai ser minha salvação. É ali que eu paro. Ali eu já paro prega. E falo, não é. Nós não vamos operar. Eu tenho outra cirurgia para você. Porque a gente só... Esse vazio é a falta de você entender. Porque eu sempre ouvi isso, né? O vazio. O que é esse bendito desse vazio que a gente sente? É a falta de entendimento de quem somos. De quem realmente nós somos. Quem é a Priscila? Quem é a Paula, afinal de contas, né? E acaba que, isso que a Elaine falou, a gente vai sendo moldado pelo meio. Antes a gente era moldado pelo nosso meio de família só, pelos coleguinhas da escola. Hoje a gente é moldado pelo mundo, porque a internet extravasou isso. Então a gente é moldado por quem está em Hollywood, moldado por quem está do outro lado do mundo. E o que é isso que está te moldando? Então, quem é você, entendeu? Então, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer para entender o que está acontecendo dentro do nosso coração é isso. Quem sou eu? Sou? Exatamente. Muito bom. E eu acho que a segunda pergunta é para onde eu estou indo. Entende? Porque Jesus sempre, ele é o caminho, né? Então, ele não aponta o caminho, não. Ele próprio é o caminho. Então, eu acho que essa é a grande resposta. Maravilha. E para você, Elaine, o que está por trás disso aí? Conta pra gente. Eu volto nisso que a Paula falou da comparação e dessa coisa sem fronteiras que a gente tem, né? De tanto acesso que a gente tem, de tantas realidades. E
Eu ficaria nessa questão da comparação. Quando eu não sei a minha identidade e eu me comparo, né, com o outro e não sou eu mesmo, vamos dizer assim. Ai, sensacional. Gente, olha, eu falei que ia ser tão profundo e edificar tanto o nosso coração. Enquanto a Elaine e a Paula iam falando, eu fui lembrando de mim mesma, assim. Eu tenho certeza que a gente tem que se autoavaliar constantemente, né? Porque senão a gente mesmo a gente se perde, porque faz parte da nossa realidade, então a gente tem que se autoavaliar constantemente. E eu queria cantar uma música para vocês, para lembrar do valor que vocês têm. Porque foi o próprio Deus que colocou esse valor em você, ao te formar com as suas próprias mãos. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Recebe isso, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Bom, e no nosso quadro Dê o Like de hoje, eu queria compartilhar com você uma informação e depois eu quero te dar uma dica. A informação é que as cirurgias plásticas cresceram, os procedimentos estéticos, não só as cirurgias plásticas, cresceram em 2 anos mais de 300%. Isso é muito alto, né, doutora? Muito alto. Isso é muito alto, é muita coisa. Sem dúvida nenhuma, tem tudo a ver com a forma como que a gente se relaciona com as redes sociais e com a comparação com o outro. Depois de ter te dado essa informação, eu quero te dar uma dica. Você vai entrar aí no seu Instagram e você vai rever as pessoas que você segue. Você vai rever os seus seguidores. E olha, isso é uma dica preciosa, eu já fiz isso. E faço constantemente. Rever as pessoas que você está seguindo. Será que você precisa seguir essas pessoas que você está seguindo? Será que você não está seguindo? Eu já teve uma vez que eu estava seguindo tantas pessoas da vida fitness que eu estava ficando assim, meu Deus, eu estou comendo esse pão de queijo aqui, não é para comer não. Você fica com aquilo na cabeça. Eu dei um follow em um monte de gente. Não que eles estão errados, é porque não se encaixa na minha vida. Não se encaixa naquilo que eu sou. Então, a dica de hoje, depois da informação do Dê o Like, é reveja as pessoas que você segue, faz uma limpa no seu Instagram, no seu Facebook. O Facebook já morreu, né, gente? Seu Instagram, faz uma limpa no seu Instagram. E faça com que o seu coração esteja no lugar que ele deve estar. Nós vamos terminar o programa hoje, mas antes eu quero mostrar para vocês essas joias, essas semi-joias lindas que eu estou usando hoje. É da Maria Turquesa, nossa parceira aqui do Beleza no Comum. Olha só, gente, se você precisa presentear alguém, se você quer se presentear, você pode procurar a Maria Turquesa, porque eu indico... Porque de verdade tem coisa linda. O Instagram está aparecendo aí para vocês. Tem diversidade, inclusive não tem só semi-joias, tem bijuterias também. E eu tenho certeza que você vai encontrar algo lá que você gosta. Essas que eu estou usando aqui está disponível para você. Você pode falar lá que você assistiu aqui no programa e eles vão ter o privilégio e o prazer de te atender com muito carinho, assim como me atendem sempre. Obrigada por ter ficado comigo até aqui.
Um beijo especial, Deus te abençoe. Até o próximo Beleza no Comum.